Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu e o Diego nos apaixonamos de cara. Era fevereiro, carnaval, e na nossa cidade tinha as marchinhas de rua. E naquele dia minha mãe estava de bom humor e me deixou ir, com a condição de estar em casa antes da meia-noite. Fui com algumas amigas e a gente no meio daquela multidão, andando de um lado para o outro. A Andréia viu um amigo e parou para falar com ele. Só que esse amigo estava com vários amigos e fomos nos apresentando. E quando os meus olhos e os olhos do Diego se cruzaram, na hora eu ouvi o meu coração gritar: é ele! Segundo o Diego, o coração dele gritou a mesma coisa. E naquela euforia e animação, ficamos conversando, brincando, jogando espuma um no outro tal, e combinamos de nos ver no dia seguinte. E nos vimos praticamente o carnaval todo. E no último dia a gente se beijou. E ele perguntou se eu gostaria de namorar com ele. Pensei até que fosse brincadeira, mas o Diego estava falando sério e eu aceitei. A princípio foi escondido, mas com o tempo eu comentei com a minha mãe e ela aceitou eu levar o Diego em casa. Mas mamãe vivia cheia de problemas com o papai. O meu pai não dava sossego para ela. Vivia arrumando mulheres pela rua para mostrar que o homem que elas estavam era comprometido, casado. Eu tinha dó dela, porque a minha mãe não vivia. Passava o tempo todo querendo saber onde ele estava e se ele demorava, a briga rolava solta dentro de casa. Mas o meu pai era bicho sem vergonha. Não aguentava ver um rabo de saia e até com uma prima da mamãe ele teve um caso. E como sempre, ela o desculpou. Os dois viviam nos tapas e beijos e eu detestava a vida que eles levavam. Eu não gostava de sair com eles. Festa de família, então, era só para passar raiva, porque se o pai olhasse a traseira de alguma mulher, pronto, o dia acabava ali. Na casa do Diego não era muito diferente. Os pais dele também brigavam. Dormiam em quartos separados, não se falavam mais. E ultimamente a mãe dele estava falando em separação, o que estava deixando o meu namorado preocupado. Mas a gente estava na fase de não se envolver nos problemas deles. E por isso seguimos o nosso namoro. E quando o clima não estava bom em nenhuma das casas, a gente ia para alguma praça, algum parque. Eu estava com 16 anos e só estudava. E o Diego 17 e trabalhava com um pai na eletrônica. Fui conhecer os pais do meu namorado e me simpatizei muito mais com o seu Vanderlei do que com a dona Hilda. Não sei porquê, mas a gente não se bateu. E na primeira vez que ela me viu, olhou para mim de cima para baixo e disse: "Você precisa comer mais salada, viu?" Diego e eu nos olhamos e ele pediu para eu não levar em consideração, porque a mãe vivia socada na academia e achava que todo mundo tinha que ser igual a ela. Muito desagradável a dona Hilda, viu? Diferente do seu Vanderlei. Pensa numa pessoa que você consegue sentar e ficar horas conversando. Esse era o pai do meu namorado. Em casa, os meus pais gostaram do Diego e quando ele não aparecia, ficavam perguntando:
O meu namorado queria fazer engenharia eletrônica e eu biomedicina, e por isso não deixamos nada atrapalhar o nosso sonho. Não tivemos relações sexuais porque temíamos engravidar. Só ficamos mesmo nos beijinhos. E quando Diego sentia que estava prestes a fazer uma loucura, assim como eu, a gente se afastava e ia fazer qualquer coisa diferente só para não cair na tentação. Uma vez eu estava esperando Diego na sala da casa dele, quando a dona Hilda chegou perto de mim e disse: "Olha, vocês ficam aí o tempo todo colados e eu espero que ninguém invente em me dar netos, porque eu não estou preparada para ser avó. Por isso, usem preservativos." E tirou da bolsa dela uns preservativos e falou: "Você que é mulher tem que ser mais prevenida que ele." Mas eu não quis os preservativos dela e falei que a gente não tinha relação. Mas a dona Hilda não acreditou e guardou os preservativos novamente na bolsa, dizendo: "Se precisar." Eu e o Diego estávamos assistindo um filme quando a mamãe entrou na sala chorando. A gente levou um baita susto e depois de tanto insistir, ela nos contou que descobriu que o papai estava tendo um caso com outra mulher e que gostaria que o Diego a levasse no lugar do encontro dos dois, porque ela pegou o celular do papai escondido e viu as mensagens. E ela queria pegá-lo no flagra. Diego e eu não sabíamos se era a coisa certa a se fazer, mas ela disse que se nós não fôssemos, ela iria sozinha. O meu namorado não tinha habilitação ainda, mas dirigiu o carro do pai só pelo bairro mesmo. E segundo a mamãe, o encontro não era longe, era numa praça aqui perto. Meu pai iria se encontrar com uma mulher numa praça. E eu falei para a mãe: "Ô mãe, o pai vai se encontrar com alguém na praça e isso é coisa de gente que está começando a namorar. Tem certeza que você leu direito?" E mamãe afirmou que sim e que precisávamos ir logo para conseguir a prova que ela tanto queria. Fomos nós três a esse encontro que o papai tinha marcado com a outra mulher. E quando nós chegamos, vimos o carro dele estacionado e duas cabeças. Mamãe ficou fora de si. Já queria descer, fazer escândalos, mas o Diego pediu para ela ter calma, paciência, que ele iria estacionar e ver se realmente era aquilo que ela estava pensando. E enquanto o Diego falava, a minha mãe abriu a porta de trás do carro e desceu com o carro ainda em movimento. Ela estava fora de si e determinada a pôr um fim naquilo tudo. E ela chegou fazendo escândalo, abrindo a porta do carro do papai, xingando ele de tudo que era nome. E não satisfeita, foi do outro lado e puxou a mulher com força para fora do carro. Quando eu e o Diego vimos a baixaria que estava rolando, fomos até lá tentar tirar a mamãe daquele vexame. Mas ela não estava nem aí para os olhos alheios e nem para o que os outros iriam dizer. Ela queria ter somente a certeza de que a traição do papai era real e não imaginação como ele costumava falar. Foi feia a coisa, porque a mamãe arranhou o papai, puxou a mulher pelos cabelos e quando nós fomos separar as duas, eu puxando a mulher e o Diego a minha mãe, quando essa suposta amante do papai levantou a cabeça, eu vi com os meus próprios olhos e o Diego também. Era a mãe dele. Na hora,
Nós dois tomamos um susto e a confusão que era com a mamãe virou com o Diego e a mãe dele. O meu namorado queria saber o que ela estava fazendo ali no carro de outro homem. E ela tentando explicar, mas a minha mãe não deixava. Foi quando o Diego deu um berro. O meu namorado estava incrédulo. A mãe dele e o meu pai eram amantes. Aquilo só podia ser um pesadelo. Meu pai puxou a minha mãe pelo braço e a enfiou dentro do carro e os dois voltaram para casa. E eu fiquei com o Diego e a mãe dele. A dona Hilda não nos deu explicação. Disse que não devia satisfação nenhuma para nós e se o Diego quisesse contar aquilo para o Vanderlei, que contasse, porque seria um grande alívio na vida dela. A mãe do Diego não quis carona, disse que precisava voltar a pé para casa para pensar um pouco mais. Nós dois ficamos sem chão. E quase não acreditamos que aquilo era real. Quando chegamos em casa, o papai já estava sentado no sofá assistindo a um programa, como se não tivesse acontecido nada. A mamãe terminando de preparar o jantar e quando ela nos viu, nos chamou e falou: "Eu não quero mais o namoro de vocês. Já que você é filho daquela lá, é melhor você não pisar mais aqui. A sua mãe é uma destruidora de lares, uma sem moral e sem os bons costumes e que solta as garras para os homens frágeis e indefesos." Frágeis e indefesos? Aquilo só podia ser brincadeira da mamãe. E eu não aguentei e respondi: "Desde quando o papai é frágil e indefeso?" A minha mãe deu um grito comigo e mandou eu somente obedecer, que o pai tinha errado, mas tinha se arrependido e quem era ela para desfazer os votos matrimoniais. Olha, a mamãe expulsou o Diego de casa. E nos dias que se seguiram, o Diego não pôde mais entrar em casa. A mamãe não suportava olhar para a cara dele. Mas a gente se amava, se gostava e não obedecemos, seguimos o nosso coração. Mas fomos perseguidos, porque até a mãe do Diego não queria que nós ficássemos juntos. Foi chorando que a gente colocou um ponto final no nosso romance. Diego ainda me pediu para fugir com ele, mas fugir não estava nos meus planos. Por isso, o melhor a se fazer era o que os nossos pais queriam. Mas o que fizemos não mudou a vida dos nossos pais, porque em casa era uma briga e na casa do Diego, briga também. Mamãe não se separou do meu pai e nem o meu pai queria se separar, porque para ele não era vantajoso largar a mulher e a filha por conta da outra. Diego e eu só ficávamos nos olhares e até tentamos escondido, mas no nosso bairro nada ficava oculto e logo os nossos pais descobriram e deu ruim. A mãe do Diego mandou ele para a casa do avô e eu fiquei porque não tinha para onde eu ir. Mas o caso do meu pai com a mãe do Diego rolou ainda por um bom tempo e eu os vi várias vezes e um dia eu falei para minha mãe: "Mãe, separa do pai, ele não te merece." E a minha mãe respondeu: "Eu não vou largar o seu pai. Pode deixar ele com quem quiser, porque no final ele volta para os meus braços." E outra, você quer que eu separe só para se enroscar com o filho daquela lá, né?
Mas pode tirar o seu cavalinho da chuva, que aqui aquele moleque não põe os pés. De nada adiantou, porque tempos depois o meu pai deixou a mãe do Diego e arranjou outra. E não sei que diacho que deu, que ele se apaixonou. O meu pai se apaixonou por outra mulher e foi embora. Mamãe sofreu, chorou, disse que ia morrer, que não estava fácil e que o meu pai tinha sido um vigarista. Minha mãe não arranjou mais ninguém, porque ela acreditava que o papai iria voltar. Eu via o esforço que ela fazia. Inclusive, ela foi tentar fazer um trabalho para ele, voltar para casa. Mas no meio do caminho, ela encontrou uma irmã da igreja que disse para ela: não faça nada com as suas próprias mãos, porque a justiça pertence a Deus. E a mamãe desistiu. Quando o Diego retornou da casa do avô, nos reencontramos, nos abraçamos e acabamos ficando juntos. E depois de tanto tempo, os nossos pais não tinham mais nada. A minha mãe estava sozinha e a gente pensou que não teria mais problema dele aparecer em casa. E na hora que a minha mãe viu o filho da amante do papai, ela xingou, esperneou, disse que não iria aceitar ele em casa e que olhar para ele era lembrar da outra. Falou tanta bobagem, que eu tentei explicar, dizer que não era justo a gente pagar pelo erro do papai. Mas a mãe pediu para eu me calar e fazer o que ela estava mandando, porque mãe nunca erra. E a cara do Diego era igualzinha à da mãe dele. A gente não tinha paz. Quando não era a mamãe, era a mãe dele. E a dona Hilda chegou a ir na porta da minha casa falar uns desaforos. E mandou a minha mãe segurar a potranca dela, porque o cavalinho dela estava solto. E se acontecesse algo comigo, que nós não fôssemos chorar na porta dela. E as duas saíram nos tapas e a minha mãe aproveitou para descontar toda a raiva que tinha da dona Hilda. E ela descontou mesmo, viu? Porque a mão dela ficou cheia de cabelos. Quando o pai do Diego soube do acontecido, ele ficou tão triste, chorou, disse que não esperava aquela traição e que o que ele sentia pela Hilda era só amor, mas o amor dele não era suficiente para bancar duas pessoas. Por isso, ele se separou. O Diego já cursava engenharia e trabalhava numa empresa porque o pai dele fechou a eletrônica e se mudou. Mas ele continuou morando com a mãe. Como a gente se amava de verdade, resolvemos colocar o nosso plano em prática. Criamos coragem e fugimos. Fomos morar perto do trabalho do Diego. A princípio parecia uma loucura o que a gente fez. Confesso que deixei a minha mãe bem chateada. Mas ela não baixava a guarda e vivia me vigiando para eu não me encontrar com o Diego. E por isso aquilo foi necessário. Meu namorado alugou um cômodo com um banheiro e falou: por enquanto, esse é o nosso castelo. Esse é o castelo que eu posso pagar. Mas se a minha princesa tiver paciência, prometo que vou te colocar num lindo palácio. Não vou dizer que tudo foi lindo, flores, porque não foi. Mas como a gente se gostava muito, aprendemos a lidar com as diferenças. Logo, eu arrumei um emprego e ajudei o Diego com as contas de casa. Meu pai pagava minha faculdade, então dava para fazer as coisas. Minha mãe demorou para aceitar o que eu fiz, mas acabou aceitando. Já a mãe do Diego
essa foi mais firme e nem no nosso casamento apareceu. E quando queria ver o filho, ligava e pedia para ele ir sozinho visitá-la. E eu, como não gostava de confusão, dizia para ele ir tranquilo. Aos poucos tudo foi se encaixando. O meu pai, depois de anos, voltou a procurar a minha mãe. Pediu perdão e ela o aceitou de volta. E os dois aparentam estar felizes. O seu Vanderlei arranjou uma mulher e foi morar com ela. Dona Hilda começou a sair com um rapaz mais jovem. Depois se converteu para Cristo, deixou o cabelo crescer e só compra saias compridas. Nem parece mais ela, a vaidade foi embora. Diego e eu nos formamos, tivemos 2 filhas, Késia e Núria, e não entramos na neura dos nossos pais. Dentro da nossa casa tem paz, harmonia. O problema é que a gente não consegue reunir as 2 famílias. Sabe por quê? Porque é briga na certa.